Nesta manhã, aprendemos que seremos condenados se seguirmos ou pregarmos um evangelho diferente. Está claramente registrado na Bíblia, e nós confirmamos que não podemos ir ao céu se fizermos isso. Sobre a obra de Satanás, de impedir a Páscoa, que é a verdade da vida de Deus, Deus nos ensinou, por intermédio das palavras escritas na primeira epístola de João, capítulo 5, que o mundo inteiro está sob o controle do maligno Satanás. Para controlar o mundo inteiro, Satanás mudou os tempos e destruiu as leis de Deus. Assim, Satanás fez o mundo inteiro adorá-lo sem saber. Se algumas partes da lei de Deus continuarem sendo guardadas, Satanás poderá controlar completamente o mundo inteiro? Ele não pode controlá-lo de acordo com a sua vontade. Já que Satanás está na posição de falar contra Deus, ele não pode fazer nada se as leis e os mandamentos de Deus existirem. É por isso que ele continua criando mandamentos parecidos com as leis de Deus. Um incidente similar aconteceu na época do rei Jeroboão. Depois que o rei Salomão morreu, a nação de Israel, que originalmente existia como uma única nação, foi dividida em 2 reinos. A região norte foi governada pelo rei Jeroboão, e a região sul foi governada pelo rei Roboão, o filho do rei Salomão. Porém, para celebrar as festas ou adorar a Deus, as pessoas ao norte de Israel tinham que viajar para Jerusalém, que era a capital de Judá, ao sul. Já que elas precisavam oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém, o rei Jeroboão ficou muito aflito pensando: se o povo continuar indo para Jerusalém, ele se voltará para a casa de Davi, tomará o meu trono em uma rebelião e no fim me matará. Assim, ele fez 2 bezerros de ouro em Israel, ao norte, e disse ao povo: vocês não precisam passar pela dificuldade de viajar para Judá, ao sul. Ofereçam o culto aqui. Ele colocou um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Então disse a eles: vocês não podem guardar o culto, orar e servir a Deus aqui? O rei Jeroboão ficou preocupado de que o seu povo se voltaria para Roboão, que na época era o rei de Judá, ao sul. Assim ele criou esse esquema para impedi-los de ir ao templo. O rei Jeroboão não tinha a intenção de adorar a Deus sagradamente. Assim, desse momento em diante, Israel ao norte cometeu idolatria contra Deus. Usando as mesmas táticas, Satanás aboliu as festas de Deus, como o sábado, a Páscoa e a festa dos pães asmos. Como alternativa, ele desonestamente criou uma maneira diferente de culto, que levou as pessoas a adorar o Deus Sol. Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25. Está escrito: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Aqui, Jeroboão era o rei de Israel ao norte, certo? Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa, igual a que festa? Igual à festa de Deus, que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Assim, o rei Jeroboão fez o seu povo se afastar de Deus.
Quando olhamos para a história, os israelitas não receberam a ira de Deus, porque eles adoraram o bezerro de ouro, enquanto vagavam no deserto? Porém, já que Jeroboão tinha medo de perder o seu trono, ele criou um plano para impedir que o povo fosse para Jerusalém, pensando: eu não me importo com a fé do povo. Se eles recebem ou não a bênção de Deus, não é uma preocupação minha agora. Esse incidente na história de Israel foi registrado na Bíblia como uma lição para nós. Da mesma forma, para nos impedir de guardar a Páscoa, Satanás criou o festival mundial mais popular, chamado Natal, para substituir a Páscoa. Originalmente, 25 de dezembro era o nascimento do Deus Sol. Porém, ele mudou o nome do nascimento do Deus Sol para Natal, que agora é considerado como o nascimento de Jesus. Ao estudar a história do cristianismo, vocês podem aprender que o Natal não é o nascimento de Jesus. Esse é um fato óbvio. No entanto, as pessoas ainda insistem que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus Cristo, não é? Um incidente familiar foi registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25. Estou lembrando vocês desse capítulo e versículo para que vocês não se esqueçam disso. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, um em Betel e o outro em Dan. Ele também instituiu um festival a seu bel prazer, que era similar à festa de Deus. Quando vocês leem a história registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25, é muito similar ao que está acontecendo agora. Se perguntarem a Deus quem fez essa mudança, ele responderá: eu não fiz isso, e sim o inimigo fez isso. Sobre esse assunto, Deus claramente nos ensina por meio de uma profecia escrita no livro de Daniel, das palavras escritas na primeira epístola de João, capítulo 5, e da parábola do joio, escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Na parábola do joio, Jesus disse: o inimigo fez isso. Através das palavras de Deus escritas na Bíblia, vamos compreender o quão importante é a Páscoa e pregá-la claramente aos nossos vizinhos e a todas as pessoas ao nosso redor. Eu concluo o sermão de hoje. Obrigado.